antes que você fale alguma coisa, eu fui presenteado essa semana que passou pela minha mãe e pela minha avó, né, vó? Né? Fui presenteado por elas, por esse microfone do William Bonner. Né? Você pode ver, eu estou aqui atrás e vou dizer para você, boa noite. Né? E então a gente está adaptando isso daqui ainda, se ficar muito baixo você me avisa, se ficar meio estranho você fala aí, porque a gente tenta ajustar, tá bom? Mas agora eu tenho mãos livres, né? Gente, abre a tua Bíblia comigo aí em Lucas capítulo 12. Não sei ainda o que fazer com as mãos. Vou folhear a Bíblia, mas já está pronto. Vou desmarcar e marcar de novo. Lucas capítulo 12, versículos do 8 em diante. Deixa marcadinho aí. E eu quero falar um pouquinho com você antes. Irmãos, Lucas 12, capítulo 12, versículo 8. Nós conversamos há alguns dias atrás, eu acho que domingo passado, foi a pregação do Leandro sobre o pastor, sobre, né, as ovelhas, lembra? Né? E no domingo retrasado foi a minha mensagem a respeito de temor, né? Lembra disso? Ou foi o Dia das Mães? Então foi antes do Dia das Mães. E eu pretendo dar uma continuidade a essa mensagem, como eu tinha previsto e falado para vocês antes. A gente falou naquele domingo a respeito dos versículos do 1 até o 7 de Lucas 12. E nós falamos, e você vai se recordar, se você não viu, tem lá disponível também, né, no nosso canal da igreja, você pode assistir. Mas nós falamos a respeito de quem devemos temer. Lembra disso? Inclusive eu dei aquele exemplo lá de casa, aproveitando que a Jéssica está com as crianças, né? Eu dei aquele exemplo lá de casa que eu tinha saído e não tinha avisado para ela, lembra? Que eu fiquei com medo de fazer o que eu deveria fazer e também dela acabar ficando braba comigo porque eu tinha um compromisso com ela. Fiquei em dúvida daquilo que era o correto fazer. E eu falei a respeito do fato de todos nós, diante das decisões que temos, do nosso maior medo, que é o medo de estar errado, de falharmos. E essa falha, ela diz respeito a alguém. E nesse texto nós falamos e entendemos a respeito do temor a quem que nós devemos ter, né? Falamos, obviamente, que nós devemos temer não aquele que pode nos levar à morte, mas aquele que tem autoridade sobre a morte. Não é verdade? Falamos a respeito de que nós devemos temer a Deus, que é capaz de nos levar para o inferno, e não aqueles que aqui nesse mundo só podem nos levar até a morte. E falando a respeito disso, nós falamos a respeito de um processo comum que entre nós e entre a igreja se estabelece, que se chama hipocrisia. Lembra disso, irmão? Quando nós falamos que tudo aquilo que está coberto vai ser descoberto. E tudo aquilo que foi feito no oculto, no quarto escuro, será exposto para todos à luz. E isso causou um desconforto em todos nós nessa mensagem. Por quê? Porque é óbvio, meu irmão, que na hora das nossas decisões, nem sempre, nós tememos a Deus. A gente teme muitas vezes ao nome que a gente tenta zelar e a estrutura que a gente estabeleceu a respeito de nós mesmos e que nós tentamos manter intacta. Quando, na verdade, todo aquele que se aproxima de Cristo, ele tem por natureza, a natureza espiritual, a tendência a ser desconstruído para ser transformado. Lembra? Desce como um vaso velho e quebrado. Como é que era a pastora que nós cantava na missão? Cadê a pastora? Né? Lembra? Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo, né? E aquelas senhoras das reuniões lá que a gente pregava, lá no Porto do Conde, né? Desciam como um vaso velho e quebrado. Era uma bênção.
Só que nós não estamos dispostos a descer como um vaso velho e quebrado. Nós queremos cada vez decolar mais, que nem o time do Grêmio, né? Que o nosso treinador é um fanfarrão, né? Que fica falando dessas bobagens e faz a gente passar vergonha, né? Fala que o Grêmio vai decolar. A gente na igreja, a gente pensa na vitória, na conquista, em sair do lugar que nós estamos para alcançar um lugar mais elevado. Quando, na verdade, em Cristo nós vemos um desempoderamento de si. Alguém que era Deus e veio como homem, para ser um Deus vivendo a vida de um homem. E nós queremos ser meros homens. Tem uma coisa aqui, peraí, irmão. Chorei litros ali agora, então, desculpa. Meros homens que querem ter poder de Deus. Ontem nós tivemos aqui, irmão, quem é que estava no curso ontem? Levanta a mão aí. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem não veio, perdeu algo fora de série. Eu já tinha altas expectativas por conhecer, né, essa trinca de ases aí, né, que foram os responsáveis pelo curso. Mas eu digo para vocês, me surpreendeu, né, porque passamos, quantas horas aqui? 2 horas, né? 2 horas e passou voando, não teve musiquinha, não teve nada, foi só, tem uma coisa aqui me incomodando, é o inimigo. Jesus. Não, é um cabelo. Eles estão despencando. Estão me abandonando. Mas antes os cabelos do que os membros da igreja, né? Então eu já disse para o Senhor, pode levar quantos cabelos quiser. Né? Se os cabelos são contados, quem dirá vocês? Né? Então que se vão os cabelos. Irmãos, o que eu estava falando? Isso, o curso foi fora de série. Fora de série. Eu digo para vocês assim, vai estar disponível no... Não era para botar isso aí, Leandro. Não era para botar. Era para nós fazer o outro e ver o que acontece. Vou dizer para você assim, foi muito legal mesmo, sim. Eu digo que nunca imaginei que ia ver numa igreja o que a gente viu ontem aqui, né? Falar a respeito de algo tão importante nos dias de hoje, que é a saúde mental, a respeito daquilo que depende da fé e daquilo que depende de um médico, daquilo que depende de um psicólogo, daquilo que depende de um psiquiatra. Obviamente todas as coisas dependem de Deus, mas Deus atuando em todas elas, sabe? E de como a nossa fé se movimenta nisso tudo. Foi muito legal, irmãos. Se você perdeu, experimente o próximo que vamos ter agora, daqui a 2 meses, 3 meses mais ou menos. Mês de agosto vamos ter de novo outro tema, outro curso, e vai estar disponível também o vídeo a respeito disso. Mas por que eu estou falando, irmão, disso? Não me lembro mais. Né? Não, eu estou falando disso, cara, porque a gente, nessa caminhada na igreja, nessa caminhada de fé, a gente encontra uma série de problemas e de demandas que dependem exclusivamente da nossa transformação. Mas a gente é tão enrijecido dentro da nossa estrutura que a gente não quer ser transformado. A gente quer cada vez estar mais lá em cima, quando na verdade nós precisamos nos quebrar. E o que aconteceu aqui nesse texto? O que aconteceu aqui nesse texto? Jesus Cristo está falando de algo simples e clássico dentro do Evangelho. Nós vamos falar agora sobre um texto muito tradicional. E eu gostaria que você não olhasse com preconceito para esse texto. Sabe por quê? Porque, via de regra, quando a gente fala de um texto que é muito batido, a gente liga a chavezinha, pum, e isso aí eu já sei o que quer dizer. Então leia comigo Lucas, capítulo 12, versículo 8. Diz assim, Jesus disse ainda, eu digo a vocês que, se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele.
Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Amém? Você conhece esse texto, irmão? Eu quero fazer uma pergunta para você. A respeito de quem você vive a vida que você vive? A respeito de quem? A quem você presta contas a respeito das tuas decisões? Olha para mim aqui, irmão. A quem você presta contas da vida que você vive? A quem você agradece na sua postura de vida pelo sol que nasceu essa manhã? Nós passamos por um monte de dias chovendo, é ou não é? E quando o sol veio e você pensou, poxa, vamos ter um domingo ensolarado. Hoje fez sol, né? Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu passei o dia trancafiado, agora estou falando, será que fez sol hoje, cara? Né? Para quem a gente agradeceu com a nossa vida por esse dia? Quem é que está com a sua companheira aí do lado? Levanta a mão. Os homens, levanta a mão aí. Dá uma olhada aí para o lado de novo. Para quem é que tu agradeceu essa mulher que Deus te deu? Tem gente aqui que não tem nem perto disso daí, e às vezes tem e não está acompanhando na igreja, e não sabe a vontade que teria de ter alguém do lado que o acompanhasse. Mas não é fácil. Não é fácil. E a esposa aí, levanta a mão, que está com o companheiro aí do lado. Meu Deus do céu. O que você está fazendo em casa, irmão? Não falei quem é que está com a esposa, cara. Quem é que está com o marido? Tia, é bem assim. Que barbaridade. Pastor Eliette, eu vi a senhora levantou a mão assim, ó. Eu sei que o da senhora está ali. Pode ficar tranquilo que ninguém vai botar a mão nele. A quem? A quem a gente agradece com a nossa vida? Aos filhos, aos pais, ao trabalho, à casa, ao teto que está sobre a nossa cabeça. A respeito de quê? A gente vive a vida que a gente vive. Quem a gente respeita com a nossa postura, com o nosso posicionamento a respeito das coisas? O que a gente faz da vida que a gente tem? A gente é alguém, nós somos pessoas agradecidas. O que você tem feito dessa vidinha que Deus tem te guardado? Ou não, irmão? Cá para nós. Olha por onde é que tu anda, olha a velocidade que tu anda, olha as coisas que você faz. Quantas vezes você atravessa a rua sem olhar para os lados? Meu Deus do céu, quantas vezes você se automedica? Quantas vezes o teu filho sai de casa e tu não sabe a mínima do que ele está fazendo? Por onde ele andou? E tu, quando era adolescente, ô cabeção, olha as coisas que você fez. Olha as coisas que você fez. E Deus não te guardou. Você acha que você mereceria a vida que você tem? Você acha? Você acha que você mereceria a família que você tem? Os amigos que Deus te deu? E por que não a igreja que você tem? O que você fez para ganhar tudo isso, irmão? E a pergunta é a mesma daquela pregação, mas é uma pergunta que vai ser recorrente alguns dias, e vocês tenham paciência comigo. A respeito de quem você vive a vida que você vive? Quem você respeita nas suas atitudes? Quais são os princípios que te apresentaram que regem a tua vida? Por que você posta o que você posta? Por que você responde ao que você responde? Por que você se omite ao que você se omite? Pense comigo.
Por que você acha que ser esposa é assim que tem que ser? E por que você acha que ser esposo é assim que tem que ser? A quem você responde sendo a mãe que você é? E a quem você responde sendo o filho que você é? Por quê? A respeito de quem? Que bases de valores você tem? Aonde está? O que você acredita? Quais são as tuas crenças? Por que você faz o que você faz? Por que hoje você saiu de casa para vir à igreja e botou uma calça jeans e não um vestido? Adail. Eu não tenho vestido? Por que a gente tem essa postura? Por que as irmãs aqui na igreja podem vir de calça e maquiadas e com cabelo muito bacana? Inclusive, quero deixar aqui a nota, né, de reconhecimento do trabalho que foi feito hoje de tarde aqui. Né? O pessoal chegou às 8 da manhã, almoçou aqui grande parte e tocaram adiante até às 5 horas e estavam aqui às 6h30. Para a gente ver que quando vocês querem, vocês fazem, né? Mas eu digo, valeu a pena ou não valeu? Quem ia pensar que aquele galão de água ia se tornar um lavatório tão chique? Quem viu aí no grupo, tá ali depois ali pra gente fazer uma experiência, a gente pode lavar a sua cabeça ali. Nós passamos a tarde de sábado conversando aqui, eu e o Anthony fizemos uma traquitana ali que deu certo, eu ainda botei e deu certo, e a Camila deu, disse, né? Hoje, quase 20 mães do projeto vieram aqui e se embelezaram, e algumas do pessoal que estava aqui também deu um trato. De graça, irmão. De graça. E por quê? Sabe quantas dessas mães estão aqui na igreja? Eu acho que isso, só a André. A Fran também. Estamos melhorando já. Tá vendo? Vão umas, voltam outras. A Alê também, mas a Alê já é membro da igreja mesmo. A André está... Estamos quase lá, né? Temos que dar um jeito de fazer um batismo de uma vez. Mas na verdade, esse projeto, ele contempla pessoas que não precisam necessariamente botar os pezinhos aqui dentro. Mas o que é? O que faz um povo passar o dia todo trabalhando sem ganhar R$1? Nada. E está aqui até agora. E quando eu falei isso, brilhou os seus olhos de satisfação. O que faz isso? O que faz isso? Que base de princípios e valores fazem com que isso seja algo satisfatório? Diante do mundo, velho, ninguém ia achar isso útil. Até as igrejas não iam achar isso útil. Porque se não tivesse um apelo dizendo que as pessoas tinham que tudo se converter depois de ter sido feito, não ia fazer sentido nenhum. Nunca foi o objetivo do DK fazer algo para ganhar a contrapartida das famílias estarem aqui na igreja. Porém, sim, a luz que é plantada, essa sementinha, a luz que começa a brilhar nos filhos, sim, ela em casa vai brilhar. Não tem como não brilhar. E agora, a resposta a essa luz, ela depende de vontade. Depende de um conflito de interesses entre aquilo que nos faz natural como somos e aquilo que é nos aperfeiçoados na fé que responde à graça de Deus. E nós, aqui na igreja, a gente vive em conflito diário. Eu preciso seguir essa base de princípios, porque isso faz eu ser quem eu sou em Cristo. Porém, eu venho de algum lugar. Eu sou filho dos meus pais. Eu trabalho onde eu trabalho, eu estudei na escola onde eu estudei. Lá em casa a gente tem uma tranquilidade, porque a minha avó, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, todos nós lá em casa estudamos na mesma escola. Toda a referência que a gente tem de colégio é a mesma.
Então, quando a gente chega no Pio 12, por exemplo, a gente estudou tudo no Henri. Quando a gente chega no Pio 12 e vê aquele monte de escada, a gente enlouquece. Como é que uma criança vai caminhar aqui dentro? Agora, quem estudou no Pio 12, a mulher estudou no Pio 12, os filhos estudaram no Pio 12, tu chega ali, larga a criança ali e diz, agora ela vai, corre por aí tudo, não tem problema. Eu fiquei com medo de descer aquelas escadarias agora, quando a gente foi fazer uma palestra lá, um ano atrás. Mas são princípios, a gente vem com uma base. E as nossas crenças estão determinadas conforme essa base. Só que em Cristo nós aprendemos a fazer o quê? Quebrar as nossas bases. Ressignificar alguns valores antigos, que não condizem com a verdade apresentada em Cristo. O que é o texto que nós lemos hoje, irmão? Você se lembra ainda? Aquele que confessar publicamente. Não é isso, né? Ali diz afirmar publicamente. Alguém tem a versão NAA ou a ARA? Alguma versão? Quem é que tem alguma versão diferente? Como é que é da senhora, dona Zoni? A sua Bíblia está com cara de que é das que eu gosto. É das antigas? É essa mesmo que eu preciso. Aqui. 8, né? Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Aquele que confessar, ou afirmar publicamente. O que é confessar, irmão? O que é confessar? Responde aí para mim. O que é confessar? Eu tentei procurar uma música de confessar. Eu estava viajando para tomar banho, né, com aquela música, na minha esperança que eu ia ter mais do que 3 minutos para tomar banho quando chegasse em casa. Né? E aí começou a aparecer um monte de padre explicando como é que faz para confessar. Como fazer uma confissão perfeita? Eu disse, meu Deus, como é que se... Qual é a técnica que se tem para confessar? Não, eu não abri os vídeos, né? Até porque eu não estava sem tempo. Até vou abrir para ver. Será que estão ensinando como é que faz para enrolar o padre? Ou o que tem que dizer e o que não pode dizer? Não sei. Eu me lembro quando eu fiz primeira comunhão. Quem é que fez primeira comunhão? Levanta a mão. Fez? Não estou sozinho. Quem é que fez lá na igreja matriz? Nós fizemos junto. Tu ganhava babalu lá também da professora ou não? Ganhava? Viu como não é verdade? Não é mentira? Né? Os babalu. Não tem foto do babalu, né? Tem foto nossa lá, né? Viu, cara? Ô Fran, eu estava contando para eles aqui que eu ia e não faltava por causa do babalu. Eu estava começando a pensar em comprar uns babalu para nós distribuir. Ia dar certo. Não foi por acaso tu que eu tirei uma vez um amigo secreto e eu dei uma caixa de bombom? É quem lembra da história do amigo secreto? Né? Mas tudo bem, depois eu te conto. O que acontece? Confissão geralmente nos remete a alguém que fez algo errado e que está dizendo o quê? Está confessando o que fez. Está contando algo que era oculto, que era errado, para alguém que não sabe algo errado que aquela pessoa fez. Existe o réu confesso, que é aquele que se apresenta dizendo fui eu quem fiz o ato criminoso que o juiz não sabia que era ele. Não é? Será que essa confissão aqui é dizer para Deus que a gente é errado? Hã? Será que ele não sabe disso? Nós acabamos de falar que tudo aquilo que está coberto vai ser descoberto. Não é descoberto por alguém que vai revelar para Deus as nossas sem-vergonhices. Não. É o próprio Deus que vai revelar para todos quem nós somos. Porque não tem como ficar encoberto diante dele. Isso nos deixa às vezes meio nervoso, esse negócio, né? Parece que Deus quer fazer umas fofocas a nosso respeito. Quer contar para todo mundo aquilo que só ele sabe.
Mas às vezes só tem um jeito da gente se arrepender. É quando nós somos revelados. Lembra do que eu falei para vocês naquele domingo? É muito fácil do maridão pedir perdão para a esposa depois que ela descobre que ele traiu. Porque enquanto ela não descobriu, ele vai empurrando com a barriga, não é? Quem é que vai pegar num dia, depois de um churrasco de meio-dia com a família feliz, e vai dizer assim, minha esposa, quero te contar uma coisa, te traí. Não. Depois que ela vai lá, descobre uma amiga, não sei o que, tiraram uma foto, pegou não sei o que mais, aí deu todo um guru, falou pro pastor da igreja, ele chamou, aí ele chega chorando, canalha. Por que não ela também chega chorando, canalha também? Não é? Aí é fácil, que já foi revelado. Mas essa confissão aqui, irmão, ela é meio estranha, sabe por quê? Porque partimos do pressuposto que alguém que se confessa é alguém que comete um pecado, um erro, né? Mas o que diz no texto aqui, dona Zoni? O que vai acontecer com o filho do homem? O filho do homem o confessará. Como assim? O filho do homem faz alguma coisa para confessar? Jesus pode confessar o nosso pecado por nós. Pode ou não? Tudo acho que não. Como é que ele vai confessar por nós? Então quer dizer que esse confessar não é o que a gente está pensando. Confessar aqui não é dizer que está errado. Confessar aqui, aí aquele momento, né, que a gente faz aqui sempre. A palavra confissão aqui é a palavra grega homolageo, que quer dizer falar a mesma coisa, que quer dizer reconhecer oficialmente, que quer dizer homologar. O que quer dizer homologar, irmão? Autenticar, tornar oficial. Isso aqui está dizendo o seguinte, que aqueles que tornarem isso oficial diante dos homens, quando chegar o dia, e você sabe, irmão, Jesus Cristo ele tem autoridade nos céus e na terra, está diante dele a possibilidade de retirar ou não o nosso nome do livro da vida, é isso que diz em Apocalipse. Jesus Cristo, ele nos concede a possibilidade de vivermos eternamente. E ele tem essa autoridade sobre as nossas vidas. E o que acontece? Aquele que confessar, aquele que disser, aquele que não é simplesmente chegar na igreja, eu já fiz isso também, irmão. Já fizemos até na igreja aqui, porque a gente erra aqui, né, irmão? A gente aprende depois com os erros. Algumas coisas a gente aprende antes de errar, outras a gente aprende fazendo. Não me lembro se a gente fez assim. Mas sei que faz tempo que a gente critica isso. Mas você, quando aceitou Jesus alguma vez na sua vida, você chegou na frente da igreja, de todo mundo. Quem é natural, o Ministério Despertar, não passou por isso. Mas quem já veio de outros lugares, que é a grande maioria, chegou na igreja, o pastor mandou chamar quantos aqui estão vindo pela primeira vez? E quantos querem aceitar a Jesus? Dê um passo de fé, saia do seu lugar e venha para cá para frente. Não fique no seu lugar, irmão. Deus está vendo a sua posição. Você não pode negar a Cristo. Você precisa confessá-lo publicamente. E aí o cara fica apavorado. Porque se você negá-lo, diante dos anjos de Deus, será negado pelo próprio Cristo. E o cara está aqui na cadeira. E aí o cara vem, eu não vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Começa a vir todo mundo, até quem já é crente vem de novo, porque fica com medo. Eu me lembro que eu aceitei Jesus umas 20 vezes na igreja, que eu ia, porque todo domingo tinha. E eu, será que eu aceitei bem aceito? Vai que dá errado, né? Eu não estou mentindo, irmão, é verdade. É verdade. Quem é que aqui já aceitou Jesus mais do que uma vez? Viu? E aí o cara levanta. E aí tu vai meio disfarçando, né? O pessoal vem vindo na fila, tu vem vindo já aqui. Tu vai olhando o que está acontecendo lá. Começa aquele povo e todo mundo aqui, um se ajoelha e tu sabe, será que vale mais ajoelhado? Daí tu fica pensando, pô, será que eu sou tão pecador quanto aquele ali?
Daí tu olha, não, aquele ali tem que ficar de joelho mesmo, porque eu conheço. Daí tu olha aquele que nasceu dentro da igreja do teu lado, deitado no chão, desse, agora ferrou. E daí tu olha, pô, eu vim começar minha calça, que bacana, não tem nem um tapetinho. Daí tu vê o irmão vindo com um monte de paninho na mão, diz, agora, vou pegar um tapetinho para me ajoelhar. Daí não, é porque tem uma irmã que botou os pés para cima lá e tá tapando ela. Eu disse, não, peraí, o que é isso aqui? Eu tenho que confessar publicamente, mano, você fica pagando esse mico aí todo, Jesus. E aí o pastor manda levantar a mão, tu levanta a mão. Vergonha aqui, né, irmão? Assim, manda levantar a mão. Aí tu levanta a mão. Agora vai falando aí, Senhor Jesus, eu te recebo, como o único e suficiente Salvador da minha vida, como o único e nada, é isso aí que ele está falando. E aquela, amém, e tu, amém, deu, pronto, posso me levantar agora. Levanta do chão, ajoelhado, olha para o lado, aquela satisfação. Fica até emocionado, né? Porque pensa que agora estou dentro. Sai lá e encosta o irmão depois. Sempre tem o irmão de depois, né? Ô, irmão, como é que tá, irmãozinho? Tem um grupo assim que acontece toda quarta-feira lá na minha casa. Quero te convidar para fazer parte. E tu, beleza, pode me dar o teu telefone? Pode. Aí tu não vai na quarta-feira, irmão. E era 19 horas o grupo. Não, 20 horas era o grupo. 20 e 12 ele tá te ligando. E aí, maninho, o que houve? Se lembra? Fez um compromisso com Deus. E tu, que eu me esqueci que eu estava estudando. Eu disse, pô, irmão, tu podia ter me dito. Mas seguinte, tá na aula? Estou. É importante? Não, acho até que dá para sair no intervalo. Eu posso te buscar lá. Quem já passou por alguma coisa assim? Dá até uma vergonha, né, irmão? E aí você descobre que aquela decisão que você tomou ali fez com que você entrasse numa arapuca. E amanhã os caras te chamam de novo. E aí, para te prender, eles te botam em alguma coisa. Você já entrou em alguma coisa na igreja? Entra em algum departamento e diz para você que logo você vai ser chefe de alguém. E aí o cara começa a se enredar em um sistema. Afinal, ele aceitou a Jesus como seu Salvador. E esse não era simplesmente aquilo que ele estava fazendo. Ele estava dizendo que a partir de hoje, ele ia ter que entrar dentro de um sistema e fazer tudo o que precisa fazer, porque a qualquer momento, eu posso negar a esse Jesus. E se eu negar, diante dos anjos, ele me negará. E eu fico refém de uma promessa que particularmente eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. Fui lá na frente, me disseram o que eu tinha que orar. É como se me mandassem assinar um contrato em branco. E muitos de nós estamos aqui até hoje. Depois de terem abandonado e pensar que fomos renegados pelo Pai diante dos anjos, por causa de negar, retornamos até aqui e aguardamos ansiosamente o dia em que vamos fazer um novo compromisso. Porque só assim nós vamos alcançar a confissão de Deus em nosso favor, ou o próprio Cristo dizendo que a gente está dentro. Será que é assim, irmão? Será que é assim? Será que isso faz parte das bases que nos fazem, inclusive, dedicar tempo da nossa vida para pessoas que não estão nem aí para nada, mas que simplesmente precisam ver algo de bom? Pessoas que talvez vão falar mal
de você. Sabe aquele maridão lá que, pelo amor de Deus, ele não dá uma dentro? Esse aí que está do teu lado. Eu dizer para você... Não se identifica, irmão, fica difícil. Eu dizer para você, mulher de Deus, que você precisa ser a melhor mulher do mundo para um homem que não é nem perto de um grande homem de Deus. E esse não é o que está do teu lado, de repente é o que ficou em casa, ou aquele que estragou a tua vida por um bom tempo. Isso não faz sentido dentro de uma visão em que eu confesso, eu me engesso dentro de um sistema, porque eu vou ter vantagens depois que eu confessar. Eu estou fazendo isso para chegar lá no céu e estar dentro. Então, se me mandar carregar uma cruz pela cidade toda, eu vou. Mas o cara não sabe o valor que tem de eu sair correndo daqui em 10 minutos e ir lá em casa buscar minha mãe, que é longe, e furar o pneu e eu ter que arrumar o pneu e voltar para tocar a bateria. Como é que eu sei isso aí? Não, que a tua mãe me contou, não foi um milagre. Você viu como ele estava tocando hoje com raiva aquela bateria ali? E ele estava mesmo, hoje estava pesada a bateria, estava bom. Tem que furar mais, a senhora tem que vir sempre. Não, Sani, continua com essa estratégia de furar o pneu. Ficou bom. Ninguém sabe o valor que tem isso. Só que aquele que pensa que faz algo para ganhar algo em troca, ele nunca vai desfrutar o que é viver na graça de Deus. Só que eu quero dizer para vocês que é justamente isso. Confessar a Cristo é dizer assim, eu faço parte daqueles que respondem nessa vida àquele que deu a sua vida por mim. Você entende isso, irmão? Quando a gente fala que a nossa vida responde a Cristo, a gente tem que entender que tipo de perguntas são essas que a gente responde. Você acha que você vai se converter e o teu chefe vai achar que você é o melhor funcionário? Você acha que você vai se converter e o teu marido vai parar de beber? Você acha que vai se converter e o teu filho vai sair das drogas? Porque você acha que você fez algo para receber algo em troca. Porque foi isso que ensinaram para você. Só que aquilo que a gente vê em Cristo não tem nada disso. É alguém que fez algo para que mesmo que rejeitem Ele, isso não vai deixar de ter sido feito. Você tem noção que Jesus Cristo, Ele veio para se entregar em nosso favor e nos amou antes de qualquer um fazer algo que prestasse. Porque os discípulos, na véspera da morte de Jesus, fugiram. Pedro, que estava sempre com ele, negou 3 vezes. O resto não deu nem chance, porque fugiu. Irmão, você tem noção disso? Que aqueles que estavam do lado, esses que estavam ouvindo esse texto de Jesus, eles não foram exemplo em nenhum momento enquanto Cristo não tinha ido para a cruz, irmão. Te digo mais, enquanto eles esperavam em Jerusalém, não tinha acontecido nada de valor com os discípulos, senão naquela comissão que foi enviada e eles expulsaram demônios para que eles vissem que era possível acontecer com eles. Mas já voltaram disputando para ver quem era o mais importante. No mínimo vieram contabilizando. Já contei para vocês a história de uma vez que meu pai alugou um salão para uma igreja? Não? Posso contar essa? Eu não vou contar muitas histórias hoje. Uma vez o pai alugou o salão, o pai era presidente do sindicato dos municipários. O pai era servidor municipal. E certo colega dele, amigo e vizinho, alugou o salão. Na época estava inaugurando, estava chegando em Charqueadas a Igreja Universal. Né? Conhece, né? A Igreja Universal? E então... Na arrancada da Igreja Universal, e hoje eu não sei porque eu não acompanho muito, irmão, eu não sei o que está acontecendo.
na arrancada da Igreja Universal aconteciam muitos cultos de libertação, né? E isso, pasmem, chama muita gente. Porque muita gente gostava de ver as entrevistas com o capeta. Lembra o que acontecia? Eu me lembro que a minha irmã, certa vez, trabalhava também num escritório de contabilidade que era na frente da Igreja Universal, que era ali onde é o que tem ali? Aquelas lojas ali, Becker, não sei o quê. Aquelas lojas tem ali, né? São Roque era antes, né, dona Zani? Ali antes era um negócio de jogar bola também. Ou foi depois, não me lembro. Enfim. E ficava ali escutando as entrevistas. Mas esse vizinho, ele alugou o salão. E, na época, morava na frente do sindicato o Edinho, o dono da Trevo e de um monte de coisa, né? E o Edinho é amigo do meu pai. Ele morava ali onde era o shopping, né? A casa dele era ali. E ele reclamou: ô, seu Giseu, o que o senhor alugou isso aí para quem, pelo amor de Deus? Uma gritaria, uma loucura. Paz do céu, não tinha horário para acabar, era uma loucura. Era uma gritaria, parecia até o diabo falando: o que é isso que o senhor alugou? E ele disse: eu aluguei para a igreja do seu fulano de tal. Ele disse: não tem cabimento uma coisa dessa. E aí o pai trabalhava com ele, chegou. E aí, fulano, como é que foi o culto lá, a campanha? Não sei quem era. E ele: seu Dirceu, foi uma bênção, seu Dirceu. Uma bênção. Ele disse: foi uma bênção. Foi 40 endemoniados. Qual é o lugar que tem 40 endemoniados que é uma bênção, irmão? Qual é o lugar que tem 40 endemoniados que é uma bênção? Por que eu estou contando essa história para vocês, irmão? Porque assim, ó, nessa função de a gente entender o processo de Cristo, a gente entra, às vezes, em uns conflitos e não entende que a vida que a gente precisa viver em Cristo, ela responde a uma outra realidade. Uma realidade na luz, não uma realidade nas trevas. Uma realidade que vai fazer com que tudo aquilo que eu aprendi dele, nele, faça diferença onde quer que eu esteja. Como se nós vivêssemos em uma missão constante. Uma missão que é plena na nossa vida, uma missão integral. Em todos os momentos. Aonde quer que nós estejamos, nós estamos vivendo, respondendo a um Cristo. Respondendo a uma pergunta. E a pergunta é: você merece isso que você tem? A pergunta é: você merece a vida que você tem? Você merece o marido que você tem, a esposa que você tem, os filhos que você tem? Você merece a igreja que você tem? Eu já falei isso, estou repetindo. Você merece isso? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque na realidade, se pegassem a nossa vida e colocassem num telão, como eu falei naquele culto, todos nós seríamos condenados por nós mesmos. Porque a gente faz coisa que Deus duvida. Ele não duvida porque Ele sabe tudo. A gente reage a algumas coisas de um jeito, mas por que eu estou fazendo isso? Eu não acredito que eu fiquei com ciúminho. Eu não acredito que eu fiquei com invejinha. E ainda digo que é uma invejinha santa. Que inveja santa? Não existe, irmão. Olha aqui meu carro novo. Ai, que bonito. Não sobe o sorriso, ele fica assim. Ó. Eu não consigo entender que a vida que eu tenho eu não mereço. E se eu não mereço, eu não tenho como competir com ninguém. Eu só tenho uma posição a tomar. Eu preciso confessar publicamente que essa vida que eu tenho, eu não mereço. Essa vida que eu tenho, eu não mereço. Tudo que eu tive até hoje, a revelação de Deus sobre a minha vida,
até hoje não foi por quem eu sou, mas por quem Ele é. E porque a graça de Deus veio sobre a minha vida, com a sua misericórdia, eu pude hoje ter a chance de me tornar filho de Deus. Mas não por quem eu sou, mas por quem Ele é. E quando eu entendo isso e confesso essa minha condição, aqui diante dos homens, eu assino oficialmente a minha carta de membro do Ministério Despertar. Eu assino oficialmente, eu homologo o meu contrato dizendo: a minha vida já não é mais minha. Porque eu entreguei ela para Cristo, porque eu não a mereço. Ele merece essa vida. Ele fez por onde para ter essa vida. E por isso essa vida é dele. E eu apresento isso publicamente quando eu digo, não para os outros, pela manifestação de todas as minhas escolhas e decisões, eu sou igreja do Senhor Jesus. Por onde eu vou, o amor é espalhado. Por onde eu vou, as pessoas que me conhecem, elas reconhecem em mim não alguém perfeito, mas alguém que está disposto a reconhecer o seu erro. Alguém que está disposto a fazer o bem, mesmo às vezes não sabendo como fazer. E quando erra, erra querendo acertar. Essa é uma vida que responde a Cristo, uma vida que corresponde a um cristão. A resposta da minha vida é Cristo. A responsabilidade da minha vida está em Cristo. Tudo que eu tenho para viver confessa a Cristo. E sabe o que acontece? Diante dos anjos de Deus, esse contrato que foi feito aqui na terra é celebrado no céu. E aquilo que eu faço aqui no meu escritório, diante dos advogados, eu levo para o juiz de todas as causas. E aquilo que foi feito aqui, porque as bases são as mesmas bases do céu, é confirmado também no céu. E aí você entende que aquilo que é feito aqui na terra também é feito no céu. Porque Ele homologará isso diante de Deus. Porque isso responde a uma vida vivida em Cristo. A minha responsabilidade da minha vida, o respeito que eu tenho nesse mundo, aquilo que eu não mereço, é a Cristo. Eu vi um trecho, e eu quero ler com vocês para encerrar, que está em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 36 em diante. E lendo isso eu encerro o culto de hoje. Hebreus, capítulo 11. Eu não marquei? Só um pouquinho. 11, versículo 36 em diante. Hebreus 11 está falando sobre os heróis da fé, sobre grandes homens e grandes mulheres que viveram uma vida a respeito de Cristo, mas de um Cristo que iria vir ainda, que ainda não tinha vindo. E esse texto fala que a nossa vida depende de um aperfeiçoamento, que a nossa vida depende da fé na graça, na misericórdia, no perdão e nessa vida que não é mais nossa, que nos faz viver respeitando a Ele e homologando aqui nesse mundo algo que vai ser concreto no céu. Diz o seguinte: alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andam de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles.
Porque creram, todas as pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que, somente conosco, elas fossem aperfeiçoadas. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuamos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Até aí, irmão. Olha o final do versículo 38. O mundo não era digno deles. Eu quero dizer para você, irmão, grandes homens e mulheres de Deus morreram defendendo aquilo que hoje te traz refrigério. Grandes homens morreram nos dias já da igreja do Senhor, para que hoje nós tivéssemos o conforto que nós temos. Grandes homens e mulheres deixaram esse mundo com uma vida de dedicação ao Evangelho, para que você conhecesse hoje como você conhece. Amanhã nós estaremos deixando esse mundo, porque esse mundo não é digno de nós, porque nós fomos escolhidos por Deus para que a revelação da sua natureza resplandecesse nas nossas vidas, para que aqueles que confessem a Cristo tenham a sua vida como um embaixador da fé que temos em Cristo. E aonde nós vamos, Cristo é apresentado através de nós. Nós temos esse privilégio de vivermos com os nossos olhos fixos em Cristo e uma nova história de transformação acontece em nós. Porque eu digo para você que aquele que confessa a Cristo, ele tem na sua vida uma fé que começa em Cristo, mas que é aperfeiçoada em Cristo. Sabe essa pessoa que tanto te faz sofrer? Sabe as pessoas desse mundo que te maltratam? Sabe a dificuldade que é viver nesse mundo? O mundo te odeia, irmão. Você não vai sair da igreja e ter o melhor contrato. Não. Você vai sair da igreja e vai sofrer as dores desse mundo. Mas eu quero te dizer, irmão, eu quero te dizer, o mundo não é digno de homens e mulheres que vivem em Cristo. Mas ele anseia a manifestação dos filhos de Deus. E quando ele vir aquilo que está em você, primeiro ele vai querer te matar. E se ele conseguir ou não conseguir, o exemplo da tua vida vai ser aquilo que vai salvar a vida dele. Hoje tomamos grandes decisões, passos importantes na nossa fé, porque acreditamos que o Senhor tem nos aperfeiçoado. Estamos longe da perfeição, irmão. Essa pessoa que confessa a fé em Cristo, que está perto de você, ela está longe de ser perfeita, mas ela está no caminho que é capaz de aperfeiçoá-la. Porque a fé que faz ela confessar é a mesma que a aperfeiçoa. Quando vier aquele que é perfeito, tudo aquilo que é imperfeito vai se tornar perfeito. O Espírito de Deus está em você. Ele tem trabalhado na tua vida. As circunstâncias ao teu redor têm feito você viver uma vida prostrado diante dele. Confesso a ele. Espero que você não pense, nunca mais, que esse texto está dizendo para você chegar na frente da igreja e dizer: eu aceito Jesus. Eu confesso o meu pecado. Mas que você entenda que uma vida de confissão é uma vida que responde, uma vida a respeito de Cristo. E essa vida é aperfeiçoada todos os dias. E é por isso que nós estamos aqui, irmão. Porque nós temos muita coisa para mudar. E eu espero poder estar ao teu lado para nós crescermos juntos. Amém? Fica de pé então no teu lugar. Quem eu era diminua e que tu cresças mais em